Fala, seus aí, eu sou o Rodrigo Doia. E eu sou o Michel. E sejam bem-vindos a Podesforce. E hoje vamos falar da Salesforce adquire mais uma empresa, dessa vez a informática. Bom, para você que está chegando pela primeira vez nesse canal, assiste o vídeo inteiro. Se você gostar, deixa seu like, se inscreve, compartilha com os amigos. E para você também que já é pasteleiro da TI de outros carnavais, faz a mesma lição. Pode comentar aí se você quiser adicionar algum ponto, tanto relacionado ao informática, a comprar informática, quanto outros pontos que você gostaria de ver nesse canal, etc. Ou críticas, elogios, tudo isso ajuda a gente a chegar a mais e mais pasteleiros. Então, essa é a lição de casa que a gente pede para vocês. E bora começar, então. No dia 27 de maio, agora, a Salesforce ela acabou comprando a informática e fez um acordo, óbvio, para adquirir, que por a questão de ser empresas muito grandes, ainda tem um grande trâmite para ocorrer nesse meio do caminho, que a gente vai comentar depois, mas a intenção principal da Salesforce é conseguir reforçar a fundação de dados confiáveis que sustentem ainda mais a solução de AI que eles têm e tenha vários aperfeiçoamentos, vamos dizer assim, na parte do Agentforce. E a informática ela é uma empresa bem grande que se destaca na questão de gerenciamento de dados em nuvem, combinando as tecnologias super avançadas com a inteligência artificial corporativa. E essa união deve acelerar ainda mais a experiência da Salesforce relacionada à questão do Agentforce e também deve ajudar bastante com a questão de gerenciamento dos dados melhor trabalhados, melhor governados por parte da Salesforce. Donha, comenta mais aí pra gente. Vamos lá, agora vamos falar quem é a informática. A informática é uma empresa californiana especializada em dados corporativos. Então, o que ela faz? Ela mexe com o MDM, que é o Master Data Management, ela mexe com o ETL, que é o Extract, Transform and Load, ela mexe com qualidade de dados de governança, catálogo de dados, integração em múltiplas nuvens, privacidade e compliance, entre diversas outras coisas, mas sempre focada nos dados. Hoje ela atende mais de 5 mil empresas, como Microsoft, Toyota, Unilever, FedEx, entre outras empresas gigantescas, além de ter uma plataforma proprietária de inteligência artificial. E por que exatamente a empresa informática? Como a gente comentou, é uma empresa que tem uma forte aderência na questão de integração de dados, governança, qualidade, catálogo, privacidade e MDM. E uma ativação foi justamente fazer ainda mais forte a questão do Agentforce, que eles têm tentado ao máximo botar mais ferramentas e fazer com que ainda tenham melhores referências, vamos dizer assim, para o Agentforce, porque o Agentforce precisa de dados, então uma melhoria da qualidade dos dados que estão alimentando o Agentforce. E com isso será possível combinar o Einstein com a Claire AI, que é algo da informática, e também um aperfeiçoamento com o MDM ETL, que alguns devem conhecer, que é a questão de como fazer um dado percorrer para outra plataforma. Geralmente a gente utiliza um desses dois modelos para fazer essa alimentação de dados entre duas ou mais plataformas. Então, a ideia é poder oferecer uma melhora nessa parte do Agentforce. E, óbvio, se você quiser ter mais informações, a gente sugere o Salesforce Bank, que tem um artigo com vários detalhes, e também a própria Salesforce colocou vários detalhes
pela parte dela relacionada ao negócio. E o próprio Mark Benioff diz que isso vai ser um passo transformador na entrega da AI de nível empresarial e que também vai ajudar bastante na questão de segurança, responsável profundamente por como vão ser integrados dados no mundo, vamos dizer assim. Agora, falando de impacto nos produtos Salesforce, a gente vai falar da parte que tem um impacto no Agent Force, onde, na verdade, eles querem ter agentes automáticos mais seguros e inteligentes, com um contexto completo, porque a ideia deles agora é ter a solução ponta a ponta. Além do Data Cloud e Customer 360, que aí tem o governo de dados mais confiáveis e aprimora a personalização disso. Então, eles conseguem trazer mais dados de outras fontes ainda, aumentando mais ainda e melhorando a qualidade deles, além do Tableau e o MuleSoft também, cada vez mais integrados, com capacidades completas de dados, que aí eles vão, na verdade, visualizar melhor. Porque assim, você tem o Agent Force que vai trabalhar em cima dos dados e vai atender as pessoas. O Data Cloud que vai gerenciar tudo isso no meio do caminho. E o Tableau e o MuleSoft que um mais integra e o outro exibe uns dashboards e deixa mais claro a visão do cliente. Esse é o impacto que eles querem causar no todo. E os detalhes do negócio. O valor da aquisição foi a bagatela de 8 bilhões de dólares, coisa bem pequenininha. E esse valor teve a questão de parte em dinheiro, óbvio, e parte em ações, porque esse tipo de negócio ninguém vai chegar com a maletinha lá, ó, tá aqui, acabou. Fora isso, tem a questão que ainda depende de aprovação, esse negócio, por parte dos acionistas e das autoridades regulatórias também. Algo parecido para quem acompanha videogame e etc. Teve uma grande negociação da Xbox com a Blizzard, Action Blizzard, que também foi algo que passou por um robusto, vamos dizer assim, por uma robusta regulação, então é algo comum para você que não acompanha muito nesse tipo de negociação, sempre tem, assim quando a Disney foi comprar a Marvel e por aí adiante tem vários casos. Mas então por proteção de evitar que esse tipo de negociações gere um oligopólio, né, um monopólio, vamos dizer assim, oligopólio é outra coisa, são passadas por esse tipo de regulação. E esse pagamento foi feito parte em caixa e parte em dívidas a perder de vista, provavelmente para ser pago. E a conclusão esperada é que seja no começo do início fiscal de 27, mas a Salesforce espera que já em 26 esteja tudo resolvido. E segundo o Salesforce bem, óbvio, a Salesforce está pagando bem baratinho, brincadeira, está pagando caro, mas a questão da ideia de, num longo prazo, meio que recuperar essa grana. E voltando, eu acho que é bem parecido com o movimento que a Xbox fez no seu momento. Pagou uma nota forte na Activision Blizzard e que quer recuperar a longo prazo, né? Então, fica aí a minha opinião, os meus 2 centavos nesse tema. E falando agora o que vem por aí depois de tudo isso. Tem o fechamento da compra que está previsto entre 2026 e 2027, porque eles, na verdade, assinaram um contrato, mas como tem a validação, tudo ainda vai no chão. A gente tem a parte de integração técnica entre as soluções, do Agent Force, Data Cloud, Tableau e MuleSoft. Não é só simplesmente chegar lá e plugar em uma tomada, pessoal. Você tem bastante trabalho no meio do caminho, bastante dor de cabeça e bugs que a gente vai enfrentar, isso é fato. Tem a parte de comunicação de sinergia e o ROI próximo da Dreamforce, que aí tem a parte de destaques, tudo. Então, assim, tem bastante coisa que vai acabar atrapalhando no meio do caminho, pode ser que atrase um pouquinho mais. E a gente tem a parte do monitoramento
de investidores e comunidade tech. Então, assim, todo mundo vai olhar de perto isso, é interessante para todo mundo, mas eles vão ter que fazer isso com muito cuidado, porque mexer com dado é perigoso e pode dar muita dor de cabeça. Não, e fora isso, tem a questão também de unificação das empresas, que é sempre bem demorado, porque com isso vai mais uma galera aí de layoff, sempre tem essas questões que parte fica equipe de C e a source parte fica equipe original, então é sempre um teminha complexo, vamos dizer assim. Conclusão é que justamente a Salesforce ela quer reforçar esse movimento que mostra que os dados são o ponto-chave da AI, que são o ouro, vamos dizer assim, da AI, porque é através dos dados que a AI consegue fazer o que faz. A Salesforce não quer depender de terceiros, quer criar seu próprio ecossistema e ser dona desse próprio ecossistema, com uma cadeia completa de dados, de inteligência, podendo se solidificar. E, assim como eu disse, o terceiro ponto é justamente consolidar a empresa como uma líder global em AI corporativa. E é muito além do CRM, é uma estratégia de guerra de dados para justamente ver quem vai ter esse poder nas mãos, quem vai ser o líder dessa questão. E a pergunta que fica é se vocês já estão preparados para surfar nessa onda, ainda estão estudando sobre isso, ou estão nem aí, deixa que venha o que venha, e etc. Com isso, a gente finaliza o vídeo de hoje. A gente gostaria de agradecer quem ficou até aqui, acompanhou o vídeo, saber também opiniões. Diga aí, Michel, se você quer agregar mais uma coisa, deixar um recado para o pessoal. Pediu like para o pessoal que não deixou, pediu inscrever se você não está inscrito ainda nesse canal, ou compartilhar, ou comentário que ajuda a gente bastante. Desculpa, provavelmente essas próximas semanas eu vou estar em um ambiente talvez não com o melhor som e nem com a melhor imagem, mas é por pouco tempo. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e comentem se vocês gostam desse tipo de formato, esse tipo de notícia, ou se vocês têm outras coisas que gostariam de ver. Óbvio, a gente sempre tenta, na medida do possível, escutar a opinião de vocês e também atender de certa forma. Óbvio que nem sempre as coisas são como a gente espera, mas a gente tenta o nosso melhor. Fora isso, nada mais. Nos vemos na próxima terça. Esse é o meu comentário. Quer adicionar algo, Daniel? Sim, gostaria de também pedir desculpas, pessoal. Talvez em alguns momentos devem ter visto eu tossindo aqui, quase morrendo. Estou com uma gripezinha pesada. Então, estamos tentando sobreviver. Mas é isso. Nos vemos na próxima terça, pessoal. Falou! Parou!